Qual será o montante no final de 8 meses se aplicarmos um capital de R$90 mil a uma taxa de juros simples de 54% ao ano? Vamos organizar os dados da questão. Qual será o montante? Então, ele quer saber o montante. No final de 8 meses, o exercício pede o montante, o tempo, que é representado pela letra N, é 8 meses. Continuando. Se aplicarmos um capital de R$90 mil, então o capital, representado pela letra C, é 90 mil, a uma taxa de juros simples de 54% ao ano. Então, a taxa, que é representada pela letra I, é igual a 54% ao ano. Então, o que o exercício pede é o montante, né? A fórmula do montante é M, que é igual ao capital, vezes, abre parênteses, 1, mais I, que é a taxa, vezes o tempo. Vou colocar aqui, o M é o montante, o C é o capital, o I é a taxa de juros e o N é o tempo. Antes da gente substituir os valores na fórmula, o que a gente precisa prestar atenção é se o tempo e a taxa de juros estão na mesma unidade de tempo. Aqui é 8 meses. Aqui é 54% ao ano. Então, eu vou precisar transformar essa taxa em meses. Um ano tem 12 meses, né? Então, eu vou pegar esse 54 e vou dividir por 12. Então, vai ficar 54 dividido por 12. 54 dividido por 12 vai dar 4,5%. Então, eu peguei o 54% e dividi pelo número de meses que tem um ano, que é 12. 54 dividido por 12 vai dar 4,5%. Então, ficou 4,5% ao mês. Essa é a taxa de juros mensal. Agora, aqui está em meses e aqui está em meses. Outra coisa que eu vou fazer antes de colocar na fórmula, eu vou transformar essa porcentagem em um número decimal. Para transformar uma porcentagem em um número decimal, é só eu dividir esse número por 100. 4,5% é a mesma coisa que 4,5 sobre 100, certo? Porque porcentagem ela pode ser representada por uma fração em que o denominador é 100. Então, 4,5% é a mesma coisa que 4,5 dividido por 100. 4,5 dividido por 100, estou dividindo por 100. Então, essa vírgula que está aqui, ela anda 2 casas para a esquerda. Então, 4,5 dividido por 100 é igual a 0,045, tá? Porque a vírgula, ela estava aqui, aí ela andou 1, 2. Agora, é só substituir os valores na fórmula. Então, montante, que ele quer saber, vai ficar assim. Então, montante é igual, capital é 90 mil, então, montante M é igual a 90 mil, abre parênteses, 1 mais o I, que é 0,045, vezes o N, que é 8, vezes 8. Por assim, montante é igual, copio 90 mil, vai ficar 90 mil, abre parênteses. Primeiro, a gente resolve a multiplicação, então, eu copio 1 mais 0,045 vezes 8 vai dar 0,36, fecha parênteses. M é igual a 90 mil vezes 1 mais 0,36 vai dar 1,36. Montante, o M é igual a 90 mil vezes 1,36 é igual a 122.400. Montante é igual a R$122.400. Então, essa é a resposta do exercício. Então, um montante no final de 8 meses, se aplicarmos um capital de 90 mil a uma taxa de juros simples de 54% ao ano, será de R$122.400. Uma caderneta de poupança rendeu em determinado mês R$ 48,30. Supondo que nesse mês a rentabilidade total tenha sido de 1,15%, verifique quanto estava depositado nessa poupança antes de ser creditado o rendimento. Vamos organizar os dados do exercício. Uma caderneta de poupança rendeu em determinado mês R$ 48,30. Então, os juros é R$ 48,30. O tempo, que é representado pela letra N, é um mês.
que ele fala que é em determinado mês, supondo-se que nesse mês. Então, o tempo é um mês. A rentabilidade total tenha sido de 1,15%. Então, a taxa de juros é de 1,15% ao mês. Verifique quanto estava depositado nessa poupança antes de ser acreditado o rendimento. Então, ele quer saber quanto que era o capital. Então, os juros é R$ 48,30, o tempo é um mês, a taxa de juros é 1,15% ao mês e ele quer saber de quanto que era o capital. Aqui, para resolver, a gente consegue utilizar a fórmula dos juros. Então, vai ficar assim, a fórmula dos juros é juros, J, que é igual a C, que é o capital, vezes o I, que é a taxa, vezes o N, que é o tempo. Então, vou escrever aqui, J é os juros, o C é o capital, o I é a taxa de juros e o N é o tempo. Para resolver, a gente precisa primeiro observar se a taxa de juros e o tempo estão na mesma unidade de tempo. Tá, né? Porque aqui é 1% ao mês e aqui é um mês. Antes de colocar na fórmula, eu só vou transformar esse 1,15% em um número decimal. 1,15% eu posso representar uma porcentagem na forma de fração em que o denominador é 100. Então, vai ficar 1,15 sobre 100. Para transformar em decimal, é só a gente dividir por 100, né? 1,15 dividido por 100 é igual a 0,0115, tá? Porque a vírgula, ela estava aqui, tô dividindo por 100, então ela anda 2 casas para a esquerda. Então, ela anda 1, 2. Agora, é só substituir na fórmula. Então, vai ficar assim. Os juros, J, é os juros que é aqui. 48,30, né? 48,30, que é igual... Capital é o que ele quer saber, então é igual C, vezes a taxa de juros é 0,0115, vezes 0,0115, vezes o N, que é um mês, né? Então, vezes o tempo, que é 1. Então, vai ficar assim, 48,3, que é igual C, vezes 0,0115, vezes 1, vai dar 0,0115C. Isolando C, vai ficar C é igual a 48,3. 0,0115, ele está multiplicando o C. Eu passo ele para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar dividido por 0,0115. Capital... O C é igual a 48,3 dividido por 0,0115 é igual a 4.200. Então, capital é igual a R$4.200. Essa é a resposta do exercício. Aqui, ó. Verifique quanto estava depositado nessa poupança. Então, estava depositado nessa poupança R$4.200. Qual foi o valor do montante bruto obtido por uma pessoa que investiu 115 mil por 20 dias a uma taxa de juros simples de 2,7% ao mês? Vamos organizar os dados da questão. Qual foi o montante bruto? Então, a questão pede o montante. Então, M é igual... Obtido por uma pessoa que investiu 115 mil reais, então, o capital é 115 mil por 20 dias, então, o tempo é 20 dias, a uma taxa de juros simples de 2,7% ao mês. Então, a taxa é 2,7% ao mês. A fórmula do montante é montante, que é igual a capital, vezes, abre parênteses, 1 mais I, que é a taxa, vezes o N, que é o tempo. Para substituir na fórmula, tanto o tempo quanto a taxa tem que estar na mesma unidade de tempo. Então, aqui está em dias e aqui está em meses. Vou transformar esse 20 dias em meses. Um mês tem 30 dias, né? Então, é só fazer assim, ó, 20 sobre 30, que é igual a 2 sobre 3. Então, 20 dias é igual a 2/3 de um mês. E 2,7% vou transformar em um número decimal.
Então, é igual a 2,7 dividido por 100, né? Que é igual a 0,027. Agora, só vou substituir na fórmula. Então, vai ficar assim. Montante é igual... Capital é 115, então 115 mil, vezes 1 mais a taxa é 0,027 e o tempo é vezes 2/3. Fecha parênteses. Montante, o M é igual a 115 mil vezes, abre parênteses, primeiro resolve a multiplicação, então vai ficar 1 mais 0,027 vezes 2/3, vai dar 0,018. 0,027 vezes 2 dividido por 3, que é igual a 0,018. Então, o montante é igual, fecha parênteses, 115 mil vezes 1 mais 0,018 vai dar 1,018. Montante é igual a 115 mil vezes 1,018, que é igual a 117.070. Então, montante é igual a 117.070 reais. Então, montante é igual a 117.070 reais. Essa é a resposta do exercício. Então, qual foi o valor do montante bruto obtido por uma pessoa que investiu 115 mil por 20 dias a uma taxa de juros simples de 2,7% ao mês? Montante foi de R$ 117.070. Uma pessoa aplica R$ 1.000 por 125 dias, a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Calcule o juro e o montante obtidos. Vamos organizar os dados do problema. Uma pessoa aplica R$ 1.000 por 125 dias. Capital é R$ 1.000 e o tempo representado pela letra N é igual a 125 dias. Continuando. Há uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Então, a taxa que é representada pela letra I é igual a 3% ao mês. Calcule o juro e o montante obtidos. Então, o que o problema pede é os juros e o montante. A fórmula dos juros é juros, que é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, J, que é igual a C, vezes I, vezes N. Para colocar na fórmula, eu tenho que observar se a taxa de juros e o tempo está na mesma unidade de tempo. Então, o tempo está em dias e a taxa de juros está em meses. Eu vou colocar tudo em dias, tá? Para descobrir quanto que é a taxa diária, é só eu pegar o CREs e dividir por 30. CREs sobre 30 é igual a 1 sobre 10. Dividir por CREs em cima e dividir por CREs embaixo. CREs dividido por CREs vai dar 1, 30 dividido por CREs vai dar 10. Então, ficou 1/10, que é igual a 0,1%. Essa é a taxa de juros por dia, 0,1%. Vou transformar esse 0,1% em um número decimal. Então, é só eu pegar 0,1 sobre 100. A vírgula ela anda 2 casas para a esquerda, então vai ficar 0,001, certo? Porque a vírgula estava aqui, ela andou 1, 2. Agora é só substituir na fórmula. Então, juros é o que o exercício está pedindo. J é igual capital. O C é 1.000. Então, J é igual a 1.000 vezes a taxa de juros é igual a 0,01. 0,001 vezes N, que é 125. Então, vezes 125. Juros é igual 1.000 vezes 0,01. É igual a 1, né? Porque eu tô multiplicando por 1.000, então a vírgula ela vai andar 3 casas para a direita. Então, vai andar 1, 2, 3. Então, 1.000 vezes 0,01 é igual a 1. 1 vezes 125, 125. Então, juros é igual a 125. Então, juros é igual a R$ 125. Aí, ele pede também o montante, né? Então, montante é igual a capital mais os juros. Essa é a fórmula dos juros e esse é o montante.
Então, montante é igual ao capital mais juros. Então, M, montante é igual ao capital é R$1.000, M é igual a 1.000, mais os juros que a gente achou que é R$125, mais 125. Então, montante é igual a 1.125. Montante é igual a R$1.125. Então, essas são as respostas do exercício. Juros é igual a 125 e montante é igual a R$1.125. Qual foi o valor do juro obtido por um investidor que aplicou R$12.500 pelo período de 40 dias a uma taxa de juros simples de 1,8% ao mês? Vamos organizar os dados do exercício. Qual foi o valor do juro obtido? Então, o exercício quer saber o valor dos juros por um investidor que aplicou R$12.500. Então, capital é igual a R$12.500 pelo período de 40 dias. Então, tempo é 40 dias a uma taxa de juros simples de 1,8% ao mês. Então, a taxa é igual a 1,8% ao mês. Fórmula dos juros é juros, que é igual a capital, vezes a taxa de juros, vezes o tempo. O tempo e a taxa de juros não estão na mesma unidade de tempo, certo? Porque aqui está em dias, aqui está em meses. Para transformar esse dias em meses, só fazer 40 dividido por 30. 40 sobre 30, né? Vou simplificar essa fração. Vou dividir tanto em cima quanto embaixo por 10. 40 dividido por 10 vai dar 4. 30 dividido por 10 vai dar 3. Então, 40 dias é 4/3 de um mês. Aí, agora, só substituir na forma. Aqui, eu vou transformar em um número decimal. Então, 1,8% dividido por 100 vai dar 0,018, certo? Porque a vírgula, ela tá aqui, né? Ela tá aqui, ó. Vou dividir por 100, então a vírgula ela anda 2 casas para a esquerda. Então, ela tá 1, 2. Então, 1,8% é a mesma coisa que 0,018. Agora, é só substituir na fórmula. Então, vai ficar juros, que é igual ao capital, que é 12.500, vezes a taxa de juros, que é 0,018, vezes o tempo, que é 4/3, vezes 4 sobre 3. Então, vai ficar juros é igual a 12.500 vezes 0,018 vezes 4 dividido por 3, que é igual a 300. Então, juros é igual a 300. Juros é igual a R$300. Então, essa é a resposta do exercício. O valor obtido por um investidor que aplicou R$12.500 pelo período de 40 dias a uma taxa de juros simples de 1,8% ao mês é R$300. Qual o montante de uma aplicação de R$7.500 pelo prazo de 20 dias a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês? Vamos organizar os dados do problema. Qual o montante? Então, o que o exercício quer saber? É o montante de uma aplicação de R$7.500. Então, capital é igual a R$7.500 pelo prazo de 20 dias, então, tempo é igual a 20 dias, a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. A taxa de juros é igual a 1,5% ao mês. Taxa de juros e o tempo tem que estar na mesma unidade de tempo, né? Aqui está em dias e aqui está em meses. Então, para transformar esse daqui em meses, é só pegar o 20 dividido por 30, porque o mês tem 30 dias. Vou simplificar. O 20 e o 30 eu vou dividir tanto em cima quanto embaixo por 10. 20 dividido por 10 vai dar 2. 30 dividido por 10 vai dar 3. Então, ficou 2/3. Então, 20 dias é 2/3 de um mês. E a taxa, eu vou passar para o número decimal.
Então, é só pegar 1,5% dividido por 100, vai dar 0,015, né? Porque a vírgula, ela tá aqui, tô dividindo por 100, então a vírgula anda 2 casas para a esquerda. Então, ela vai andar 1, 2. Então, 1,5% é a mesma coisa que 0,015. Aí, o que a questão pede é o montante. A fórmula do montante é montante, que é igual a capital, vezes, abre parênteses, 1 mais I, que é a taxa de juros, vezes o N, que é o tempo. Substituindo na fórmula, vai ficar montante, que é igual ao C, que é o capital, que é 7.500. Então, 7.500 vezes 1 mais I, que é a taxa de juros, é 0,015 vezes N, que é o tempo, que é 2/3. Fecha parênteses. Montante é igual a 7.500 vezes, abre parênteses, vezes 1 mais. Primeiro faz a multiplicação, né? 0,015 vezes 2/3. Vou fazer aqui, ó. 0,015 vezes 2 dividido por 3. Vai dar 0,01. Então, mais 0,01. Fecha parênteses. Montante é igual a 7.500 vezes 1 mais 0,01. Então, vai ficar 1,01. Montante é igual a 7.500 vezes 1,01. Vai dar 7.575. Montante é igual a R$ 7.575. Então, essa é a resposta do exercício. Qual o montante de uma aplicação de R$ 7.500 pelo prazo de 20 dias a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês? Resposta: montante é igual a R$ 7.575. Calcule o montante de uma aplicação de R$ 2.400 a uma taxa de juros simples de 30% ao ano durante 9 meses. Vamos organizar os dados do exercício. Calcule o montante. Então, o que o exercício quer saber é o quanto que é o montante. Deu uma aplicação de R$ 2.400, capital é igual a R$ 2.400, a uma taxa de juros simples de 30% ao ano. A taxa de juros é representada pela letra I, que é igual a 30% ao ano, durante 9 meses. Então, o tempo, que é representado pela letra N, é 9 meses. A taxa de juros e o tempo tem que estar na mesma unidade de tempo. Aqui está ao ano e aqui está em meses. Então, a taxa de juros eu vou transformar em meses. Então, eu vou pegar 30 dividido por 12. 30 dividido por 12, vou fazer aqui, ó, 30 dividido por 12. Vai dar 2,5%. Então, 2,5% ao mês. Essa é a taxa mensal, 2,5%. Agora sim, agora aqui tá em meses e aqui tá em meses. Vou transformar a porcentagem em um número decimal. Então, 2,5 dividido por 100 vai dar 0,025, né? Porque a vírgula, ela tava aqui, ela andou 2 casas para a esquerda. 1, 2. Aí, o que o exercício está pedindo é o montante. Então, a fórmula do montante é M, que é o montante, é igual ao capital, vezes, abre parênteses, 1, mais a taxa, que é o I, vezes N, que é o tempo. Agora, eu vou substituir na fórmula, então, o montante é igual ao capital, que é 2.400, vezes 1 mais a taxa, é 0,025, vezes o N, que é 9. Montante é igual a 2.400 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,025 vezes 9. 0,025 vezes 9 vai dar 0,225. Então, 0,225, fecha parênteses. Montante é igual a 2.400 vezes 1 mais 0,225 vai dar 1,225. Montante é igual a 2.400 vezes 1,225. 2.940.
Então, o montante é igual a R$ 2.940. Essa é a resposta desse exercício. R$ 2.940. Vendo aqui, então, calcule o montante de uma aplicação de 2.400 a uma taxa de juros simples de 30% ao ano durante 9 meses. Resposta, montante é igual a R$ 2.940. Uma loja vende um produto por R$ 9.999 à vista. A prazo vende por R$ 11.439, sendo R$ 1.999 de entrada e o restante em um pagamento único após 3 meses. Qual é a taxa de juros simples da operação? Vamos organizar os dados da questão. Então, uma loja vende um produto por R$ 9.999 à vista. Então, vou escrever aqui assim, à vista, R$ 9.999. A prazo vende por R$ 11.439. Então, a prazo é R$ 11.439, sendo R$ 1.999 de entrada. Então, a entrada é R$ 1.999. E o restante em um pagamento único após 3 meses. Assim, restante pagamento único após 3 meses. Aí agora pergunta, qual é a taxa de juros simples da operação? Então, ele quer saber a taxa de juros da operação. Então, para resolver esse tipo de problema, o que a gente tem que saber é que o capital é igual ao preço à vista menos a entrada. Então, se o capital é o preço à vista menos a entrada, então é 9.999 menos 1.999 vai ser o valor do capital. Então, vou fazer aqui, ó. Então, o capital é igual ao preço à vista, que é R$ 9.999, menos o valor da entrada, que é R$ 1.999, que é igual a 9.999 menos 1.999, vai dar R$ 8.000. E o montante é o preço a prazo menos a entrada. Então, o montante é igual ao preço a prazo. É 11.439 reais, menos a entrada, que é 1.999, menos 1.999 reais. É igual a 11.439 menos 1.999. É igual a 9.440 reais. Então, agora a gente tem o valor do capital, que é igual a 8.000 reais. O valor do montante é igual a 9.440 reais. O tempo é igual a... Ele fala aqui, ó. Restante pagamento único após 3 meses. Então, o tempo é 3 meses. E a questão pede a taxa de juros da operação. Então, a taxa de juros é igual a... É o que ele quer saber. Utilizando a fórmula do montante, montante é igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais o I vezes o N. Então, montante é igual ao capital, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros vezes o tempo. Agora é só substituir. Então, vai ficar assim, montante é 9.440, que é igual ao capital, que é 8.000 vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros, é o que ele quer saber, então, I vezes o N, que é o tempo, que é 3. Fecha parênteses, então, vai ficar 9.440, que é igual, vou multiplicar 8.000 vezes 1, fazer a distributiva aqui, 3 vezes I vai dar 3I, então, é 8.000 vezes 3I. Então, vai ficar 8.000, né? Multiplica 8.000 vezes 1, mais 8.000 vezes 3, vai dar 24.000 vezes o I. Aí, continuando, então, vai ficar 24.000 I é igual a 9.440. Esse 8.000, ele tá positivo, eu passo ele pro outro lado da igualdade, negativo. Então, vai ficar menos 8.000. Isolando o I, vai ficar I é igual... 9.440 menos 8.000 vai dar 1.440. Esse 24.000, ele tá multiplicando o I, então ele passa para o outro lado da igualdade dividindo.
ficar dividido por 24.000, que é igual a 1.440, dividido por 24.000, é igual a 0,06. Aqui, a taxa de juros, ela tá em decimal. Para transformar ela em uma porcentagem, eu multiplico por 100. Então, vai ficar vezes 100, estou multiplicando por 100. A vírgula, ela anda 2 casas para direita. Então, ela tá aqui, ela vai dar 1, 2, então vai ficar 6%. Então, a taxa de juros é igual a 6%. Vou escrever aqui, ó. Taxa de juros é igual a 6% ao mês, certo? Então, a pergunta da questão é: qual é a taxa de juros simples da operação? Resposta: taxa de juros é 6% ao mês. Essa é a resposta correta dessa questão. Uma pessoa aplicou certa quantia a juros simples de 24% ao ano durante 75 dias. Após esse prazo, recebeu R$ 23.100. Calcule o capital aplicado. Vamos organizar os dados do exercício. Uma pessoa aplicou certa quantia a juros simples de 24% ao ano. Então, a taxa de juros é 24% ao ano, durante 75 dias. Então, o tempo é igual a 75 dias. Após esse prazo, recebeu R$ 23.100. Então, o montante é igual a R$ 23.100. Aí a pergunta, né? Calcule o capital aplicado. Então, ele quer saber qual que é o capital. A taxa de juros e o tempo tem que estar na mesma unidade de tempo. Aqui está 24% ao ano e aqui está 75 dias. Então, eu vou transformar tanto em cima quanto embaixo em meses. 75 dias, é só a gente pegar 75 dividir por 30. 2 vezes 30 vai dar 60, vai sobrar 15. Então, 75 dividido por 30 vai dar 2,5 meses. 2 meses e meio, né? Vou fazer aqui na calculadora. 75 dividido por 30. 2 meses e meio. Aí, aqui tá 24% ao ano. Quero transformar em meses. Então, eu vou pegar o 24 e vou dividir por 12. Porque um ano tem 12 meses. Então, eu peguei 24 e dividi por 12 meses que tem um ano. 24 dividido por 12 vai dar 2. Então, é 2% ao mês. Vou transformar o 2% em um número decimal. Para transformar em número decimal, é só dividir por 100. 2 dividido por 100 vai dar 0,02. A vírgula estava aqui, dividir por 100, então a vírgula anda 2 casas para a esquerda. Então, 1, 2. Então, 2% é igual a 0,02. Aí, ele quer saber o capital aplicado, ele dá o valor do montante, vamos usar a fórmula do montante. Então, a fórmula do montante é montante, que é igual a capital, vezes, abre parênteses, 1, mais a taxa, que é o I, vezes o tempo, que é o N. Só substituir tudo na fórmula, então vai ficar montante é 23.100, montante é 23.100, que é igual, capital é o que ele está pedindo, então é igual a C vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros é 0,02, então mais 0,02, vezes o N, que é 2,5, né? 2,5. Vezes N, vai ficar assim. Daí, 23.100 é igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais 0,02 vezes 2,5. Vai dar 0,05. 0,05, fecha parênteses, 23.100 é igual a capital vezes 1 mais 0,05 vai dar 1,05. Vou isolar o C, vai ficar capital é igual a 23.100. 1,05 ele está multiplicando o C. Então, eu passo ele para o outro lado da igualdade, dividindo 23.100. Então, vai ficar dividido por 1,05. Capital é igual a 23.100 dividido por 1,05, que é igual a 22.000. Então, capital é igual a 22.000. Então, a resposta da questão é: capital é igual a R$ 22.000. Então, voltando para a pergunta.
Uma pessoa aplicou certa quantia, juros simples de 24% ao ano durante 75 dias. Após esse prazo, recebeu R$ 23.100. Calcule o capital aplicado. Então, o capital aplicado foi de R$ 22.000. Um fazendeiro possuía um estoque de 2.000 sacas de soja e, na expectativa de alta de preço do produto, recusou a oferta de compra desse estoque a R$ 1.000 por saca. 3 meses mais tarde, vendeu o estoque R$ 1.100 por saca. Considerando que a taxa de juros simples de mercado é de 4% ao mês, verifique se o fazendeiro teve prejuízo. Vamos organizar os dados da questão. Um fazendeiro possui um estoque de 2.000 sacas de soja. Então, vou colocar aqui que ele possuía 2.000 sacas de soja. E na expectativa de alta de preço do produto, recusou a oferta de compra desse estoque a R$ 1.000 por saca. R$ 1.000 por saca. Esse foi o valor que ele recusou. Continuando. 3 meses mais tarde, então, 3 meses mais tarde, vou colocar aqui, 3 meses depois, vendeu o estoque a R$ 1.100 por saca. Então, ele vendeu a R$ 1.100 por saca. Então, aqui foi o valor que ele vendeu. Considerando que a taxa de juros simples do mercado é de 4% ao mês, então, a taxa de juros é 4% ao mês. Aí, a pergunta do problema. Verifique se o fazendeiro teve prejuízo. Então, vou colocar aqui que a pergunta é: o fazendeiro teve prejuízo? Essa é a pergunta do problema. Então, eu vou calcular o quanto o dinheiro do fazendeiro valorizaria se ele não tivesse recusado essa oferta. Se ele tivesse vendido as sacas de soja por R$ 1.000, quanto que ele ganharia? Então, capital é R$ 1.000, capital é 1.000. A taxa de juros é 4% ao mês. Então, a taxa de juros é 4% ao mês. O tempo é 3 meses. Então, N é igual a 3 meses. E o montante é o que a gente quer saber. Então, quanto ele receberia por uma saca de soja? A taxa de juros e o tempo tá na mesma unidade de tempo, né? Aqui tá 4% ao mês e aqui tá 3 meses, tá? Então, tá os dois na mesma unidade de tempo. Vou transformar só o 4% em decimal. 4% em número decimal, 4 dividido por 100 é 0,04. A fórmula do montante, que é igual a capital, vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes N. Vou substituir na fórmula, então, montante é igual a capital é 1.000, vezes, abre parênteses, 1 mais. A taxa de juros é 0,04, o N é 3, aí vai ficar montante é igual a 1.000, vezes 1 mais 0,04 vezes 3, vai dar 0,12. Montante é igual a 1.000, vezes 1 mais 0,12 é igual a 1,12. Montante é igual a 1.000 vezes 1,12. 1.000 vezes 1,12 é igual a 1.120. Então, ele receberia por saca R$ 1.120. Então, esse daqui é o valor por saca de soja, né? O fazendeiro, ele tinha 2.000 sacas de soja. Então, na oferta que ele recusou, ele iria receber R$ 1.120 vezes 2.000 sacas. 1.120 vezes 2.000 sacas. Então, ele receberia, no total, R$ 2.240.000, tá? Esse é o valor que o fazendeiro recusou. Aí, passado um tempo, passado 3 meses depois, ele vendeu o estoque por 1.100 por saca, né? Então, é só fazer 1.100, aqui é o que ele recusou, ele vendeu, então é só fazer R$ 1.100 vezes 2.000, que é igual 1.100 vezes 2.000. Então, ele recebeu R$ 2.200.000.
reais. Então, entre a oferta que ele recusou e o que ele vendeu, ele teve um prejuízo, certo? Porque ele recusou uma oferta de 2.240.000 e ele vendeu por 2.200.000. Então, vou fazer a subtração para saber quanto de prejuízo esse fazendeiro teve. 2.240.000 menos 2.200.000. Então, ele teve um prejuízo. Vou colocar aqui que a resposta é que sim, ele teve um prejuízo de 40.000 reais. Então, essa é a diferença do valor que ele recusou para o valor que ele acabou vendendo as sacas de soja. Bom, então é isso. Se você gostou dessa lista de exercício, por favor, não esqueça de deixar um like nesse vídeo e de se inscrever no canal. E tchau, até a próxima.